mediante disso, a gente também pode pensar todo sofrimento psicológico, ele também é um sofrimento social, e a gente pode contribuir de alguma maneira com esse tipo de informação para ir dando essa dimensão para essa pessoa, de que todo sofrimento que as pessoas entendem como um sofrimento que você deve ir ao psicólogo, deve ir à psicóloga, pensando aqui em uma psicologia clínica, né? Não as outras formas de atuação. Não é um sofrimento somente do nível do indivíduo que nasceu com ele, que ele desenvolveu no corpo dele, mas é um sofrimento que é relacionado com as relações que ele tem com essa sociedade, que está envolvendo, então, normas, que está envolvendo papéis sociais, papéis de gênero, papéis de classes sociais específicas, papéis de sexualidade, papéis em ambientes específicos, em instituições específicas, então papel de pai, papel de mãe, papel de filha, papel de filho, papel de patrão, de funcionário, todas essas relações de poder que vão se estabelecendo e vão construindo, né, esse sofrimento. Então, conforme esse sujeito pode ir percebendo através dessas informações recortadas, né, que existe uma dimensão social no sofrimento que ele percebe como dele, ele começa a perceber então que ele está inserido em um tecido social que é muito mais complexo do que aquilo que falam para ele. Esse é um primeiro contato muito positivo que nós podemos ter com essa pessoa. Outro ponto importante, né, é a gente colocar esse sujeito para pensar que a dimensão do sofrimento dele é histórico, né, que o que hoje é incorreto, segundo a normatividade, a norma da sociedade, que é um grupo específico que estabelece e tem benefícios, privilégios através disso, em um outro dado momento, em uma outra cultura, em um outro movimento da sociedade, ele não era assim. Então, tudo isso que a gente pensa, que a gente acha, que a gente faz, ele vem sendo construído através do movimento histórico da nossa sociedade. Hoje, estamos em uma sociedade capitalista, que torna algumas coisas corretas, naturaliza algumas coisas e torna outras coisas incorretas. Então, como que a gente pode pensar isso e compartilhar isso através do digital na psicologia, né? Outro ponto importante, né, é pensar que toda a psicologia precisa, então, estar pensando essa dimensão da política, né? E o que é a política? É um jogo de poderes. Então tem um grupo que está no poder e tem um grupo que está sendo dominado e que existe uma parcela desse grupo que tem dimensão desse sofrimento, que tem dimensão, que tem compreensão dessa dominação e que está buscando um movimento de revolução para que essas desigualdades sejam superadas. Então a psicologia ela tem que assumir esse papel, né, político de colocar para o sujeito que existe essa disputa de poder, de que o sofrimento que ele está vivendo, na maioria das vezes, eu diria até em todas as vezes, está relacionado com essas lutas de poder, com esses papéis específicos estabelecidos na sociedade por um grupo dominante específico, né? Então essas minorias em direitos, que são a maioria em quantidade, mas que são minorias em direito, a gente pode dar um exemplo aqui, as mulheres, por exemplo. As mulheres elas sofrem por coisas específicas que estão relacionadas com preconceito de gênero, com a questão sexista, com a questão do capitalismo, de desvalorizar o trabalho da mulher em relação ao homem. Então a mesma função exercida por uma mulher, ela é menos remunerada, menos reconhecida, simplesmente por ser do sexo feminino. Olha que coisa mais louca isso, mas a gente vive isso na prática. Então, uma mulher, por exemplo, que está em depressão, por exemplo, por uma questão que parece ser algo dela, né, na verdade está envolvendo aí toda uma dinâmica social que cria esse sofrimento nessa pessoa. Então olha como que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, e as pessoas que estão do outro lado, que não são da psicologia, muitas vezes elas nunca tiveram a chance de ter acesso a esse tipo de informação. Então o meio digital, eu acredito fielmente que ele tem essa possibilidade de dar esse primeiro contato nosso, dos psicólogos, com a população. E com isso a gente está ainda dando aí uma contribuição social de uma informação que é uma informação poderosa. Inclusive a gente sabe muito bem que informação ela é poder, não é à toa que os meios de comunicação eles são extremamente controlados, eles são extremamente dominados por um grupo específico que não quer que a maioria da população saiba de algumas coisas ou que quer que a maioria da população pense que determinadas coisas são naturais, são normais, que isso acontece desde sempre, que não deve ser mudado.